Vergonha, um inimigo invisível. Gostaria que você abrisse a Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, médico amado. Dr. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, é um texto bem conhecido, já deve ter ouvido falar um monte de vezes sobre ele, mas a palavra do Senhor é sempre nova, né? E até para mim ela se renovou. Lucas 22, 55 a 62. E havendo acendido fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele, negando-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo outro, disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Verso 59. E passando quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, orou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vergonha, um inimigo invisível. Irmão, você já sentiu que pisou na bola? Alguma vez? Pisei na bola. Me pegaram no pulo. Não devia ter feito isso. Já se pegou nessa situação? Ah, se eu tivesse esperado mais um pouquinho. Ah, se eu tivesse ouvido aquele conselho. Ah, se eu tivesse parado para pensar. Sabe quando você não espera e as coisas acontecem? Já foi pego nessa situação? Que você no impulso acabou falando, você no impulso acabou fazendo. E aí às vezes não dá para voltar atrás, não é verdade? Porque a besteira está feita. Acho que todos nós já passamos por isso alguma vez na vida. E sabe o quanto isso é difícil. E o quanto nós temos que ter inteligência, e agora é a inteligência física mesmo, de parar um pouquinho para pensar na nossa situação. Ei! Para onde está indo a minha vida? Ei! Para que caminho eu estou me dirigindo? Aonde eu pretendo chegar dessa maneira? Qual é a direção que as minhas atitudes
estão me fazendo tomar, e aí não importa a motivação qual seja, nós vamos conversar sobre ela daqui a pouco, mas para onde eu estou me dirigindo? E aí a gente tem que agora parar para pensar. Nós temos que parar para pensar só um pouquinho. Para onde está indo a minha vida? O que será que está passando na sua cabeça agora? Que situação você botou o pé pelas mãos? Nós temos pregado aqui já há uns 2, 3 meses, acho que até mais do que isso. Nós temos falado sobre a alma e como essa alma ela tem sido tocada constantemente pelas circunstâncias que teimam estar se apresentando dia após dia. E somos afetados diretamente por essa circunstância, por essas situações que nos constrangem, que nos fazem, de alguma maneira, tomar algumas decisões. E eu fiquei refletindo desde ontem, que decisões eu tenho tomado e por que eu tenho tomado essas decisões? O que me motivou a tomar as decisões que eu tomei e venho tomando constantemente, sejam elas erradas, e erro acima de erro, e erro acima de erro, um abismo chamando outro abismo. Aonde temos sido levados pelas circunstâncias? E que decisões temos tomado? Será que elas são as mais acertadas? Será que essas decisões estão baseadas em algo que vá dar resultado para o seu futuro? Ou as decisões têm sido tomadas por coisas que aconteceram no seu passado, que te causaram um monte de problemas? As suas decisões têm sido tomadas por causa de circunstâncias e de fatos que aconteceram na sua vida, que fizeram você o homem que você é. E cada um é diferente do outro aqui, irmão. Cada um é especial. Cada um é especialíssimo e diferente, totalmente diferente. Ninguém aqui é igual ao outro. A mesma situação afeta a mim de uma maneira, e a mesma situação afeta a minha esposa, que mora na mesma casa, de uma outra maneira. Ela enxerga a mesma situação de maneira diferente. Por quê? Porque a história de vida dela faz enxergar uma mesma situação de maneira diferente. Amém? E graças a Deus pelas diferenças, porque ela me completa. Porque eu achei aquela pessoa que me completa, né? Aquela pessoa que me ajuda no momento da dificuldade a enxergar o correto. Me ajuda na dificuldade eu enxergar se eu estou pronto para pisar na bola. Eu achei alguém que é minha companheira e auxiliadora, alguém que pode me dar um breque, alguém que pode me dizer vá para aqui ou vá para ali. E da mesma maneira ela achou também. E agora ela achou um chato, porque eu falo mesmo. Mas sabe, irmãos, a vida é assim. A vida é desse jeito mesmo. Eu fiquei pensando, irmãos, quanto essas situações podem levar uma pessoa a estar agindo hoje. Hoje
hoje você pode estar sendo uma pessoa que vive ameaçando. Ameaça pela força física. Ameaça pela palavra dura. Mas nunca cumpre. Nunca cumpre o que promete. Talvez você seja uma pessoa que não consiga de maneira nenhuma admitir o próprio erro. Nunca pede perdão. De maneira alguma. Perdão, não, eu não estou errado. Não enxergo o erro. Talvez você é uma pessoa que sinta prazer na desgraça dos outros. Já viu aquela brincadeira de criança? Está correndo, toma um tropeção e cai, e todo mundo que está em volta, como dizem por aí, casca o bico, morte da risada. Tropeção, alguém se machucou. E a molecadinha? E nós crescemos dessa maneira. Nós crescemos dessa maneira e muitos de nós, ainda hoje, têm prazer quando algo de ruim acontece na vida de alguém. Parece que está ali pronto para bater palma quando algo dá errado. Eu sabia que ele não ia conseguir. Eu tinha certeza que ele ia perder. Pessoas que têm prazer na desgraça dos outros. Talvez tenha pessoas aqui que pararam de sonhar. Não conseguem mais sonhar. Talvez tenha pessoas aqui que é ciumento até a última gota de água do cabelo. Tem ciúme até da sombra ou da imagem refletida no espelho. Não é ciúme, desculpa, a palavra é zelo. É zelo não, é ciúme mesmo. E a palavra de Deus diz que o amor não arde em ciúme. É o que a palavra diz. Não é o que o Marco Antônio diz. A Bíblia fala, o amor não arde em ciúme. Alguém que pode estar muito triste constantemente. Não consegue mais sorrir. Triste o tempo todo. Alguém que é risonho demais. Alguém que ri sem motivo aparente. E ri alto. Você conhece alguém assim? Alguém que gasta aquilo que não tem. Gasta o que não tem. Tem dificuldade para dizer não. Você conhece alguém assim? Uma timidez paralisante. Tímido ao extremo. Conhece alguém assim? Vergonha excessiva. Conhece alguém assim? Atração fora de controle por sexo. Pornografia. Masturbação. Promete e não cumpre. Mente até pro diabo. A vida é uma mentira. Até o sonho é mentiroso. São sintomas de alguém que precisa de
alguém que precisa ser tocado no coração, alguém que precisa ser tocado na alma, alguém que precisa ter as emoções tratadas. Sabe por quê, irmãos? Porque de alguma maneira isso tem feito com que você seja uma pessoa triste. Não é verdade? Eu vou matar ele de vergonha. Tudo bem? Como você está? Glória a Deus. Estou com saudade de vocês, viu? Agora eu vou morrer de vergonha. Sabe, gente? Eu quis quebrar o gelo um pouquinho, sabe por quê? Porque eu sei que para alguns ouvir o que a lista que eu falei foi difícil. Eu sei que para alguns ouvir o que eu falei aqui reflete a dor que tem no peito, ou não quer enxergar isso de maneira nenhuma, e você precisa olhar de frente para isso urgente. Você precisa ser tratado. Você precisa ser cuidado. Eu olhei nesse texto de Lucas 22, na vida de Pedro, e eu procurei analisar por que Pedro negou. Por que Pedro negou? A gente sempre fala, Pedro negou e discute se o galo cantou antes das 3, se o galo cantou 2, se o galo cantou depois da 3ª. A gente sempre discute o galo, mas não discute por que Pedro negou. Qual a motivação de Pedro ter negado? Nós temos que pensar nisso, irmãos, porque isso é resposta para a nossa vida, que estamos agora precisando de cura. O que aconteceu com Pedro é resposta para a nossa vida. O que aconteceu com Pedro é resposta para mim e para você, que precisamos ser confrontados, que precisamos olhar para o espelho da nossa vida e enxergar quem nós somos de verdade, e as nossas máscaras caírem. Está na hora das nossas máscaras caírem, e uma após a outra serem derrubadas pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque atrás dessas máscaras que nós nos escondemos, nós adiamos soluções para a nossa vida. Nós destruímos o casamento, nós destruímos pessoas, nós destruímos pessoas que nos amam, nós destruímos toda uma situação que está à nossa volta, e nós precisamos ser confrontados, precisamos olhar para o espelho. E hoje esse espelho vai se chamar Pedro. Hoje esse espelho chamar-se-á Pedro. O que tem em Pedro? A um primeiro momento você poderia pensar assim: ele negou porque foi fraco, ele negou porque teve medo. Mas isso não coube na minha cabeça, porque diferentemente do texto que nós vemos, até por uma questão de temperamento, e todos nós sabemos que Pedro era sanguíneo, era aquela pessoa que é ousado, impetuoso, é aquela pessoa que quer fazer tudo na frente. Então, Pedro, por uma questão até de temperamento, não podia ser medroso, e o motivo da negação dele não poderia ser medo. Eu fiquei pensando: Senhor, Pedro era um homem capaz de sair de um barco e pedir para andar sobre as águas, coisa que nenhum outro homem jamais até hoje fez. Nem aquele que de vez em quando aparece nos melhores vídeos, né, que tem um sapato grande, que ele corre, mas ele só dá 3 passos e afunda. Pedro
Diferentemente dele, saiu do barco e foi andando lentamente. Será que um homem desse é medroso? O homem é acostumado às dificuldades da vida, era um pescador rude. Sabe, é um cara que não andava de sapatinho bonitinho, andava descalço, pé no chão, sandália empoeirada, pisava na pedra e não ficava ai, sabe aquele filhinho de papai? Ai, socorro, não! Né? Pedro era macho. Pedro era homem de verdade, ele aguentava o tranco. Pedro não era qualquer um, não. Pedro tinha as mãos cheias de calo, porque ele puxava corda de rede. Ele não era um playboy. Ele não era um cara que andava com relógio de marca. Ele não era um cara que andava com roupa da moda. Era um cara rude, sem muita letra, sem muito estudo. Não dá para um homem desse ser muito frouxo, não, né? Não dá para um homem desse ser fraquinho, não. Pedro era um homem ousado, impetuoso, pronto a falar, mesmo quando não era solicitado. Era um cara acostumado a passar por situações de tempestade. Não dá para acusar ele de falta de impetuosidade, não. Ele não desistia facilmente, não. Pedro não teve esse problema de falta de ousadia e impetuosidade, mas talvez alguns de nós tenhamos problemas de falta de ousadia e falta de impetuosidade. Talvez para a gente tomar uma decisão demore muito. Talvez para a gente decidir alguma coisa demore demais. Talvez a gente, para tomar uma posição em relação a qualquer coisa, a gente quer que outra pessoa tome a decisão por nós. Casamentos têm sido desfeitos por falta de ousadia. Negócios se frustram por falta de ousadia. Talvez o problema de Pedro, e eu certamente não foi, falta de ousadia e de impetuosidade. Mas talvez o problema de nós aqui, de alguns de nós, seja, irmãos, talvez você precise lembrar quem é o teu Deus. O Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o seu socorro. Aonde você botar a tua mão, prosperará. Ei! Está com medo? Você já orou? Orou, pediu um sinal, 2, 3, Senhor, agora vai, mas só mais um sinal. Olha, se a chuva cair para cima, aí eu vou tomar, aí eu vou. Oi, irmão. Deus já tem respondido a tua oração. Deus já tem aberto portas, irmão. Deus já tem falado para você, vai, anda, eu estou contigo, eu estou com você, eu estou sempre
O medo paralisa. O medo impede você de enxergar a glória de Deus. O medo te impede de ter experiência do milagre. Sabe por quê, irmão? Aqueles homens que Deus mandou sair da terra do Egito, saíram da terra do Egito e ficaram frente a frente com o Mar Vermelho. E eles começaram a reclamar: nós vamos morrer aqui. Olha para um lado o exército vindo, olha para frente o mar. Irmão, quando o responsável pela direção e o piloto é Deus, a direção está sempre certa. Quando Deus está no controle, a direção é essa mesmo. Mas Deus tem que estar no controle, amém? Amém? Você tem que ter certeza que Deus está no controle da situação e da sua vida. Se você estiver com dúvida disso, precisa orar um pouco mais, precisa se entregar um pouco mais, precisa se dedicar um pouco mais, e isso vai acontecer, irmãos, porque é de uma hora para outra o milagre acontece. Sua vida está indo para cá, você decide tomar a decisão correta, a sua vida sai dessa direção e vem para essa. E Deus abençoa a tua vida agora. Amém? Não fica com medo só porque de repente tudo ficou escuro. Não fica com medo porque de repente as coisas pareceram que não ia dar certo. Não fica com medo porque tinha um mar na tua frente. Porque quando Deus quiser, Deus manda alguém tocar o cajado, e o mar vai abrir para um lado e para o outro, e você vai passar com terra seca. Aleluia. Irmãos, alguns até viram, já estão vendo a terra seca. Mas sabe o que estão falando? Ah, mas tem que ir até o outro lado. Eles estão acomodados. Quer a bênção, mas não quer tomar parte da bênção. Irmão, para chegar na terra que Deus promete, tem que andar. Às vezes Deus manda um carro, mas se Deus manda um carro, vai a pé. Vai a pé porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém? Do jeito que você está, começa a fazer o que Deus quer, porque Deus vai mudar a tua vida. E aí deixa a ousadia tomar conta da tua vida. Deixa a coragem tomar conta da tua vida. As decisões precisam ser tomadas, amém? Mas o problema de Pedro não era a falta de ousadia. Eu deixei de mão esse pensamento e eu fui para pensar em outra maneira. Será que o problema de Pedro era a covardia? E eu comecei a pensar, lógico, eu sempre penso dentro da palavra de Deus, nunca penso sozinho, eu sempre penso com a palavra. E eu fui para Lucas 22, 33, que fala assim: e disse-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. A gente pode pensar assim: ah, esse cara é mentiroso. Vou ler de novo, versículo 33. E disse-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro fez isso? Mas será que o medo, será que a covardia era a razão? Não. Porque no momento seguinte, lá em João, versículo 18, versículo 10, eu preferi no livro de João, que está mais claro, diz assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada desembainhada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Está
lá em João 18, versículo 10. Primeiro ele disse que estava disposto a ir com Jesus até a prisão ou a morte. Quando vem empreender, ele pega a espada e está pronto para lutar. Ei, o medo dele não é covardia, não. O problema dele não é covardia. Amém? Porque ele está disposto a lutar. Então o problema de Pedro, ele não negou por causa de falta de ousadia e de impetuosidade, e também não foi por covardia, porque ele era um homem corajoso. Mas talvez alguns de nós estejamos hoje sendo covardes. Estejamos hoje com medo da situação que está por vir à nossa frente. A onda está aumentando e ela está vindo na nossa direção, e agora eu olho para aquilo e tenho medo. Mas o que eu vou fazer agora? Está tendo corte na tua empresa? E o que eu vou fazer depois? Recebeu um exame, está lacrado, está fechado. Você abre o exame, porque todo mundo abre o exame, nunca vi. Ninguém é médico, mas todo mundo abre o exame, inclusive eu. Né? Quando a gente abre, a gente começa a ler lá nódulos, e a gente já começa. Ei, e agora? Ô Senhor, já começa a orar, jejuar. Ô Deus, por favor, me ajuda, Senhor. Vou entrar numa campanha de jejum, uma campanha de oração. Não é assim? Quem já passou por isso aqui? Eu já passei. Quando chega no médico, ele nem olha para a tua cara. Ele olha para lá, isso é uma gordurinha que apareceu aí. Você sofreu que nem um cachorro que caiu da mudança. E o médico olha para a tua cara e fala: você é só uma gordurinha. Você não sabe se ri ou se xinga o médico. Fica feliz ou chuta a canela do médico. Não é, irmão? Não dá medo? A gente não se acovarda diante de situações que aparentemente fogem ao nosso controle. A gente não se acovarda porque tem alguma coisa para falar com alguém que você ama e aquilo vai decepcionar muito. E aí você prefere esconder, você prefere mentir, você prefere não dizer. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Se alguém descobrir isso mais tarde, vai ser pior. A covardia nos impede de tratar os problemas. A covardia nos impede de encarar os problemas de frente. Quem lembra aqui da história de Davi e Golias? Um homem do tamanho maior do que esse aqui, né? Chega à frente de um exército e começa a brincar. Aqui não tem homem não! Os caras tudo armados, com armas que poderiam matar aquele gigante. Mas aquele homem fala grosso. Aquele homem é lutador. Aquele homem já venceu muitas batalhas e amedronta. Lá em Samuel, em 1 Samuel, diz que Saul e o exército todo se amedrontou. Todo o exército se amedrontou diante das afrontas daquele gigante. Hoje chegou uma notícia aí que acharam os gigantes lá em Israel, né? Eu vi na televisão aí. Acharam as ossadas dos gigantes lá. Os Enaquins, né? Tudo está na Bíblia há muito tempo, eles estão achando agora. Estão achando espetacular. Se crescer na Bíblia, não, né?
não ia se assustar tanto com o tamanho dos homens que tinham lá, né? E, sabe, irmãos, às vezes o gigante nos assusta. Mas sabe, sempre tem um menininho. Com Deus é assim, não é? Levanta aí, Jonas. É para passar vergonha mesmo. Levanta a mão assim. Olha o tamanho desse rapaz. Dá para enfrentar um gigante desse tamanho? Não dá, irmão. Pode sentar aqui no treino, viu? Mas se o Jonathan crê em Deus como Davi creu, ainda hoje ele enfrenta o gigante. Se o Jonathan acreditar em Deus como Davi creu, ele pode derrubar um gigante de mais de 3 metros. Basta que ele creia como Davi. E você, irmão? Quer crer como Davi? Tem um gigante para você derrubar e você está se assustando com o tamanho dele. Não seja covarde, irmão. Está na hora de você enfrentar o gigante. O medo faz você parar. Mas vai Deuteronômio capítulo 3, versículo 22 diz: não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é que peleja por vós. Por que você tem medo, irmão? Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é que peleja por você. Mas eu vou voltar para o texto. Pedro não negou a Jesus e não perdeu aquela batalha por causa da falta de ousadia, nem a falta de impetuosidade, e nem pela covardia. Por que seria que Pedro negou a Jesus então? Eu fiquei pensando nisso, irmão. E aquilo ficou corroendo e procurei na internet ver se achava alguma coisa. Não achei não, irmão. Aí Deus me deu um insight, né? Falou bem claro no meu coração. Por que Pedro negou a Jesus? Pedro negou a Jesus por vergonha e por dar valor ao que os outros pensavam dele. Ou, pensa comigo, irmão. Pedro não era um homem tímido, não era covarde, muito pelo contrário, era ousado e valente. Pedro esperava que Jesus reagisse. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele tinha visto Jesus andar sobre as águas, tinha visto Jesus multiplicar pão, tinha visto Jesus dar olhos aos cegos. Esse homem era Deus. Esse homem é Deus. Esse homem é o Messias prometido. Esse homem vai fazer a diferença em Israel. Esse Messias vai fazer com que Israel seja liberto do povo romano. Mas Jesus desce para o chão, recolhe a orelha de Malco, põe no lugar e fala: ei Pedro, você não entendeu nada. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Pedro esperava que Jesus reagisse, levantasse as mãos para os céus e viesse uma legião de anjos para lutar por ele agora. Pedro simplesmente olha e vê o seu mestre saindo agora pelo lado, sendo esbofeteado, cuspido, apanhando como ovelha muda para o matadouro. Ele agora vê seu mestre na contramão de tudo aquilo que ele acreditava, e ele fica decepcionado. Ele agora olha para a situação e vê: ei, o que
O que está acontecendo? Agora era a hora. E esse homem calado, quieto, sofre todas as afrontas. Para Pedro, aquilo foi desconcertante. Para Pedro, aquilo foi um balde de água fria. Sabe, irmãos? Pedro achava que iria acontecer algo diferente naquela noite e não aconteceu. E naquele momento, quando aquelas pessoas vieram perguntar para ele se ele conhecia aquele homem, ele, decepcionado, disse: não o conheço. Você pode dizer assim: eu acho que o pastor está falando besteira. Isso foi motivo para Pedro negar. Eu vou falar para você, e é motivo sim, porque você também tem negado a Cristo pela mesma razão. Você tem orado e a resposta não vem. Você tem orado e a resposta não chega. Você tem orado e a resposta não vem. Você desiste. Você se entristece. Você para de louvar. Você para de agradecer. Você para de dizimar. Sim. Você se entristeceu com Deus, porque você acha que foi Ele que fez com você o que você está passando. Será, irmãos, que você não está agindo da mesma maneira que Pedro? Decepcionado com o que estava acontecendo com Jesus? Que estava se entregando agora? Não demonstrou o seu Deus forte, parecendo agora ser mais fraco que o diabo. Por que Deus não agiu? Porque Deus não tocou naquela situação? Porque Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Foi a mesma pergunta que Pedro fez. E ele sentiu a mesma raiva que alguns de nós temos quando Deus não responde uma oração na hora. E nós viramos as costas para Jesus. Nós viramos as costas para Deus. E dizemos: não vou à igreja hoje. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Deus muda? Deus muda com essa atitude? Deus deixa de ser Deus? Deus apenas lamenta. Porque você vai ter que passar um pouquinho mais pelo que você está passando. Vai demorar um pouquinho mais para você aprender. Sabe, irmãos, negar Jesus não foi só Pedro que negou, não. Nós negamos também. Quando nós ouvimos a sua palavra e decidimos não obedecer. Nós negamos também
quando sabemos o que é certo a fazer e nós damos mais valor àquilo que nós achamos que é mais importante. Sabe, irmãos, Pedro tinha um problema de caráter. Pedro tinha um problema de caráter. Ele se deixava levar pela influência dos outros. E naquele momento, quando perguntaram para ele se ele conhecia Jesus, ele disse não. Mas você pode dizer, mas ele ainda não era convertido. Logo depois disso, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele encontrou a Pedro, chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Ele falou: então apacente a minha igreja. Ele vai, fica em Jerusalém, Jesus sobe, ele vai para Jerusalém, o Espírito Santo desce. Ele é batizado com o Espírito Santo, e aí ele é convertido, né, igreja? Ele é batizado com o Espírito Santo, se converte em 3.000 pessoas, logo depois vem 5.000 pessoas, convertido, não é? Homem de Deus. Mas lá em Gálatas, capítulo 2, fala assim, versículo 10 ao 13, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, e também procurei com diligência. E chegando Pedro, ó Pedro de novo aí, a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas depois que chegaram, ele foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Antes, Pedro comia junto com os gentios. Quando chegaram os líderes de Jerusalém, ele simplesmente virou as costas para ele. Veja que ele estava convertido, porém, o que levou ele a negar Jesus ainda estava dentro dele. Amém? E ainda estava causando problemas na vida dele. Amém? Irmão, o fato de você ter se convertido não quer dizer que você deixou tudo para trás, não. Tem coisas na sua vida que precisam ser tratadas hoje, amém? Tem situações na sua vida que para você parar de sofrer, você vai precisar orar muito. Vai precisar renunciar a algumas coisas que você gosta demais. E você vai ter que dizer não para elas. Porque você vai dizer não por bem ou da pior maneira possível. Ou você vai renunciar porque você ama a palavra, ou você vai renunciar porque Deus ama você. Só que quando você entra na segunda parte, Deus vai amar você e vai deixar que aconteça algumas pequenas coisas com você. E essas coisas, irmãos, causam dor. Mas sabe, irmãos, isso nem se compara à alegria que você vai ter no céu. Não adianta você não ter problema na terra e você não tratar dos problemas que você carrega dentro de você e você arriscar a não entrar no céu. Porque
mundo vai passar. Esse mundo vai acabar e não demora mais muito tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E não demora muito, talvez num culto como esse, num abrir e fechar de olhos, um grupo inteiro vai sair daqui, vai passar por esse telhado, se for aqui ainda, tomara que seja, porque é bem rápido, tomara que aconteça rápido isso aí. E um grupo vai subir e vai ficar com Jesus nas nuvens, com os corpos transformados, e um grupo vai ficar e vai lembrar: eu levava na brincadeira, eu não sabia que tudo era verdade. E aí o tempo da graça acabou. Aí a chance de você restaurar a sua vida pelo amor acabou. Sabe, irmão? A chance é agora para mudar a vida. Se você viveu uma vida difícil na sua infância, viveu problemas que te causam tantos problemas hoje, eu quero dizer para você que Deus te ama do jeito que você é. Amém? Mas Deus não vai deixar você ficar do jeito que você está. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te dar força, energia, disposição para mudar isso que está em você. Ah, mas eu não consigo. Venha para a palavra. Venha para a palavra. E quem vai fazer você ser impulsionado para a direção de Deus é a palavra de Deus. A palavra faz o resto. Agora o diabo vai tentar fazer você ficar longe dessa palavra. Você está disposto a mudar a sua vida? Se você quiser ficar como está, meu irmão, eu não tenho problema com isso não. Vou sofrer. Mas eu não posso, o seu sangue não pode mais ser cobrado da minha mão. Porque eu estou falando a verdade para você. Eu estou dizendo para você: abandona o pecado. Vem para o Senhor. Não importa se você acha que você é cristão, não importa se você tenha tempo de igreja, não importa se você já levantou a mão, não importa. Se você não vive uma vida segundo a palavra de Deus, você precisa ter um encontro com Jesus. Se você vive uma vida errada, cheia de pecado, é porque na verdade você nunca encontrou Jesus. E se Jesus voltar hoje, a igreja vai e você fica. Você precisa refletir muito na sua posição com Deus. E saber se as coisas têm acontecido na tua vida apenas por falta de ousadia e de impetuosidade, apenas por covardia, ou por vergonha e com medo do que as pessoas vão dizer, como foi com Pedro. Sabe, irmão? Se você pensar bem direitinho, muitas dessas coisas acontecem lá atrás da infância. E você está tendo a oportunidade de tratar isso aqui na igreja. Pessoas têm sido restauradas porque têm decidido dar um passo para trás, verificar onde estão os erros, para depois dar dois para frente. Esse passo para trás dói muito, viu? Dói demais. Mas Deus tem vitória para dar em nome de Jesus.
Deus tem vitória para dar para você em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Crê mesmo? Qual foi o teu passado? Foi difícil? Talvez você fique aí, como diz o retinho, bonitinho, o cabelo está penteado com gel, nem mexe, que nem o meu. Não dá para saber como é que está o coração, né? Mas Deus conhece seu coração e sabe se você está triste ou não. Amém? Pedro lembrou que através do Espírito Santo que Jesus tinha falado que depois que o galo cantasse, e antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria, ele negou 3 vezes e o galo cantou. Mas o mais interessante desse texto é que Jesus, depois de 1 hora de preso, Jesus pôde olhar para onde Pedro estava e Pedro olhou para onde Jesus estava. E houve uma troca de olhar ali. Irmãos, vai chegar 1 hora que você vai ter que se confrontar com Jesus. E o que você está fazendo? Você vai ter que olhar bem para o olho dele